Turma, saudações a todos, um abraço, tá bom? Mais uma videoaula, não é isso, turma? Nesta aula, nós iremos falar exclusivamente, tá, turma, da funçãozinha quadrática, não é isso? Função quadrática nós já trabalhamos, você já tem alguma formação relacionada à função quadrática. Você tem ideia onde nós encontramos no cotidiano, não é isso? Você sabe que é um dos capítulos da matemática extraordinário, é quando falamos de função quadrática, não é isso? E todo esse mérito, tá bom? Graças à Bhaskara, aí nós estamos aí desfrutando dessa maravilha que é a função quadrática, que resolveu muitos problemas da humanidade, tá bom? Você vê o seguinte, no cotidiano, turma, numa partida de futebol, por exemplo, o goleiro dá um chute na bola, provavelmente ela vai descrever uma parábola, é isso? Uma trajetória parabólica. E esse movimento, ele é regido, tá certo? Pela função quadrática, pela equação quadrática, pela equaçãozinha do segundo grau, tá bom? E você sabe quem vai dizer a altura máxima que essa bola vai atingir? A função quadrática. Qual é o ponto que ela vai tocar o solo a primeira vez? Que ela vai bater aqui e ela vai continuar, não é isso a bola? Quando ela bate a primeira vez, quem diz? A função quadrática, é exatamente uma das raízes dela, não é isso? Lembra das nossas aulas presenciais? É isso aí. Vamos em frente. Você vê aqui uma certa representaçãozinha matemática da função quadrática. Isso aqui, né? Nós temos os coeficientes A, B e C, não é isso? E você observa que ela está muito presente também nas aulas de física. Por exemplo, um corpo em queda livre. Tá certo? Digamos que um paraquedista saltou aí de 5.000 metros de altitude, por exemplo, uma altitude de 5.000 metros, certo? E em quanto tempo ele vai chegar ao solo? Quem vai dizer é a funçãozinha quadrática, tá bom? Um lançamento na horizontal, num ângulo diferente de 90 graus, você está aqui em cima de um prédio e vai lançar um objeto, ele vai descrever uma trajetória parabólica, não é isso? Isso aí, turma, é determinado por uma função quadrática, tá certo? Uma equaçãozinha do segundo grau, tá bom? Dando continuidade. Você sabe aqui que nós temos o eixo X, nós temos o eixo Y, tá bom? Eixo das abscissas, tá certo? Eixo das ordenadas. Cuidado que às vezes eles usam essa notação, tá bom, turma? Não esquecer desses detalhezinhos, tá certo? Você observe que quando o valor do A é maior do que zero, tá? Deixa eu fazer aqui um comentáriozinho seguinte. Nós temos aqui, ó, turma, nós temos aqui os coeficientes, o valor de A, o valor de B, ó, tá certo? E o valor de C. Quando esse A é positivo, é um número maior do que zero, significa que essa parábola, ela tem essa concavidade dela voltada para cima, ela aponta para cima, tá certo? Se ela aponta para cima, o vértice dela está aqui embaixo, aqui é o vértice. Tá certo? E se o vértice está nessa parte de baixo, ou seja, a parábola aponta para cima, tem concavidade para cima, diz que nós podemos afirmar que essa parábola ela tem ponto de mínimo, tá certo? Agora, turma, aqui nós temos as coordenadas do vértice, não é isso? Quanto é que vale esse ponto bem aqui, ó? Bem nessa simetria aqui que divide esse espaçozinho aqui, ó, em partes iguais. Que número é esse aqui? Tem a formulazinha das coordenadas do vértice. O x do vértice e o y do vértice aqui, não é isso? Quanto é esse valorzinho aqui? Eu deixo para vocês o desafio. Mostra aí, posta lá no Google Sala de Aula, que está valendo muitos créditos, tá bom? Digamos assim. X, o y também, tá certo? Qual é a diferença desse gráfico para esse? Aqui o A agora, turma, é negativo. Esse valor aqui é um número negativo, menor do que zero. Tá certo? Pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Você só precisa assimilar que esse gráfico ele aponta para baixo. A concavidade dessa parábola é para baixo. Tá certo, turma? E se ela aponta para baixo, nós afirmamos que essa função ela tem o quê? Tem ponto de máximo. São essas informaçõezinhas básicas, características desses dois gráficos. Quando você observar essa configuração, é porque ele está afirmando que o A é positivo, tá certo? Outro detalhezinho, ó, o valor de C, atenção aqui para o valor de C, ó, o termo independente da função quadrática. Olha aqui onde ele está, ó, ele intercepta o eixo Y exatamente nesse pontinho aqui, ó. Ele intercepta o eixo Y aqui. Isso aqui é o termo independente, é o C, tá certo?
É o C. Não esqueça desse detalhe. Se observe que com essas informaçõezinhas, nós já resolvemos várias questões da nossa lista 5, tá bom? Dando continuidade. Veja aqui, turma, nós temos aqui uma calculadora de função quadrática. É uma tabela para resumir os seus pontos notáveis, tá certo? Quando você vai calcular o delta, tá certo, da função quadrática, você vai encontrar suas raízes pela fórmula de Bhaskara. Você sabe que existem outros meios de encontrar essas raízes, não é isso? Mas tradicionalmente, usando a fórmula de Bhaskara, não é isso? É quando você calcula o valor de delta, aquela formulazinha, b ao quadrado menos 4ac, e esse valor é positivo, é maior do que zero, você observa o seguinte, turma, significa que a parábola vai cortar o eixo y, o eixo das abscissas, em 2 pontos, ok? E ela é voltada para cima. Por que é voltada para cima essa parábola? Porque o a dessa função é maior do que zero. Se for menor do que zero, ó, aponta para baixo, tá certo? E o delta maior do que zero, intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos, ou então o eixo x, não é isso? Quando o delta é igual a zero, o que é que significa? Olha aqui o gráfico, pessoal, ele fala com você a função quadrática. Aqui ele está dizendo um monte de coisa para você. Olha aqui onde está o termo independente, ó. Esse aqui. Olha, isso aqui significa que é o vértice, tem ponto de mínimo. E outra coisa, quando o delta é zero, significa que o x' é igual ao x duas linhas. As raízes dessa função são iguais, tá bom? E se o a é negativo, ó, novamente, apontando para baixo, tá certo? Apenas x' é igual a x duas linhas, o valor de C, ok? Guarda todas essas informações. E aqui, turma, quando o delta é negativo, tá bom? Você vai afirmar simplesmente que a parábola não intercepta o eixo das abscissas, tá certo? Se o é positivo, ele está acima. Se o é negativo, ele está abaixo, ok? Era isso aí, turma. Essa tabelazinha guarda essas informações. Praticamente sua lista de exercícios está resolvida, não é isso? Aqui alguns casos, a representação matemática novamente, não é isso? Da função quadrática, olha. Aqui nós temos uma função quadrática, pessoal, em que aparecem todos os seus coeficientes, tá certo? Se você observar, ok? O valor do C aqui, ele é negativo, tá certo? Se eu perguntasse para vocês o seguinte, ou então a própria questãozinha do SPAES, qual desses gráficos aqui melhor configura essa função quadrática, melhor representa essa função quadrática? Quem seria? Você observa logo aqui que o a é maior do que zero. Ele é positivo, não é isso? Ele é positivo. Se é positivo, a parábola é voltada para cima. Então, essa coluna aqui estava eliminada. É um desses três aqui, ó. Quem mais se aproxima? Quem é que representa? Não. Quem mais se aproxima, porque o verdadeiro gráfico da solução não está aqui. Elas têm, por exemplo, o valor do C, né, negativo, então vai estar abaixo do Y. Ó. Não seria essa, não seria essa. Provavelmente, aqui seria o C negativo, menos 3. Então, a melhor função que configura essa função seria essa primeira aqui, para o delta maior do que zero. Ok, turma? Não é legal? Não é simples? Outra função, quando ela é negativa, não é isso? Apontando para baixo. Então, seria um dessa coluna aqui, ó. Tá certo? Ok? Outra, sim, a equação incompleta, ó. Isso aqui, ó, você observar, não tem um coeficiente C, ó. Falta o C. Significa o quê, professor? Como é que acontece? Como é que se comporta o gráfico dessa função? Você vai observar todas as vezes que falta o C, é porque o gráfico dessa função, ela passa uma das raízes passa na origem, uma das raízes é zero. Então, passa na origem. Como aqui é positivo, provavelmente a parábola é voltada para cima, passando na origem. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Só para você ter uma ideia aqui, seria por aqui assim, ó. Passa na origem, ó. Ele vem aqui, ó, passa no zero e sobe, ok? Seria mais ou menos assim. Olha que praticamente a gente resolve a questão de número 3, lá da listazinha de exercícios, com essa informaçãozinha aqui, tá bom? Mais um exemplo. Quando o B e o C, pessoal, são iguais a zero, qual é o comportamento do gráfico? Ele vai passar na origem, porque as raízes é zero. Provavelmente aqui, ó, apontando para baixo, vamos colocar aqui, ó. Seria mais ou menos esse aqui. Vou fazer um desenho aqui, pronto, bem aqui. Pronto, apontando para baixo, passando na origem, tá bom? Passa na origem. Seria isso aqui, o gráfico desse caso aqui, tá certo? Quando o B e o C for igual a zero, lembre-se, o gráfico passa na origem e aponta para baixo se o A for negativo. Se fosse positivo aqui, se aqui fosse sinalzinho de mais, o que acontece? O gráfico poderia ser assim, ó. Botar bem aqui.
Pronto, seria assim, ó. Na origem, tá certo? Meu desenho aqui não ficou legal, ó. Na origem. Desculpa aí a coordenação motora, turma, mas vou melhorar. Pronto, ó. Na origem. Passa aqui, ok? Joia, tranquilo? Vamos em frente. Agora você está aí diante da questãozinha, né, pessoal? É a questão de número 3, tá certo? A questão 3, ela fala o seguinte, tá bom? Primeiramente, ó, aí nós temos o quê? Nós temos um quadrado, não é isso? Para ser um quadrado, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus, esse aqui também tem que ser 90 graus. E todos os seus lados são iguais, tá bom? Isso aqui é um quadrado. E diz que o valor do seu lado é x mais k e x mais k, tá bom? Eu vou resolver, turma, essa questãozinha na lousa em outro ambiente, tá certo? Mas vamos resolver aqui a questão número 4. A 4 seria essa, ó. Tá certo? Você observa que ele diz, ó, representação matemática de uma função quadrática, onde ele fala dos coeficientes, tá certo? O a é diferente de zero, simplesmente porque aqui nunca vai ser zero o valor do x ao quadrado. O coeficiente a nunca vai ser zero, por isso esse termo aqui, diferente de zero, tá certo? Outra coisa, vamos lá, continuando a leitura, melhor, né? Diz assim, ó, se uma função do segundo grau tem um coeficiente a negativo, então já sabe que aponta para baixo, já pode ser qualquer uma das soluções, não é verdade? Outra coisa, b é negativo, se b é negativo, tá certo? Significa o quê? Que uma das suas raízes, tá certo? Vai ser um número negativo, ok? E se o c é nulo, uma das raízes é zero, vai ser um zero e um número negativo, tá certo? Se o c é zero, ela passa na origem. Quem seria o gráfico, turma? Então, esse comentáriozinho que eu estou fazendo aqui é o que você precisa escrever lá na questãozinha. Logo, como c é zero, significa que a parábola vai passar na sua origem. Uma das suas raízes é zero, e o b sendo negativo, a outra será um número negativo também. Tá certo? Faça o comentáriozinho na questão, turma. Ok? É isso aí, turma. Valeu, obrigado e até a próxima. Turma, vamos continuar aí com a nossa aula, tá certo? Vamos resolver agora a questãozinha de número 3, é isso? Veja o seguinte, ele afirma nessa questão, turma, que nós temos um quadrado, tá aqui um quadrado, não é isso? Onde a medida do seu lado é x mais k e x mais k, tá certo? Você sabe o seguinte, que ele afirma também, dentro do nosso problema aí, que a área desse quadrado, turma, é representada por esse polinômio, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16, que não deixa de ser uma equaçãozinha do segundo grau, não é isso? Um polinômio também, cujo ele é um trinômio quadrado perfeito, ok? Próximas aulas eu explico detalhadamente o que é um trinômio quadrado perfeito. Veja o seguinte, você sabe também que a área do quadrado é lado vezes lado, não é isso? Então vamos lá. Primeiramente, turma, vamos calcular a área desse quadrado aqui, tá certo? Eu queria lembrar a vocês, tá certo, turma, que de imediato a gente observa mais ou menos umas 3 soluções aí para essa questão. Eu queria ver a sua solução, tá certo? Vou dar aqui umas ideias, você vai montar a sua solução e mandar para mim lá no Google Sala de Aula, tá bom? Veja só, então multiplicando lado vezes lado, ó, x mais k e multiplica x mais k, tá certo? Vamos multiplicar. Porque você sabe que isso aqui, turma, é uma multiplicação de binômio por binômio, não é isso? Ou então, simplesmente, ó, x que multiplica x, x que multiplica k. Depois, o k que multiplica o x e esse k multiplica o k, tá certo? Vamos lá multiplicando. Quanto é x vezes x? Dá x ao quadrado. Você sabe por quê, né? Porque x vezes x, multiplicação de potênciazinha de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, não é isso, turma? Vamos lá. X ao quadrado. Tô só dando uma olhadinha aqui de leve aqui, ver se você realmente está prestando atenção, tá, turma? Brincadeira. Vamos lá. Mais, quanto é x vezes k? Dá k vezes x. Isso aqui é um número real, tá certo? O meu valor de b, se você prestar atenção. Ok? Valor de b. É isso? E lá na frente o valor de c, não é isso? Então vamos lá multiplicar agora esse k. K vezes x vai ficar o quê? K vezes x. Cuidado, tá, turma?
Aqui é sinal positivo com sinal positivo. Xk vezes x dá xk. K vezes K, ó, mais com mais, né? Isso vai ficar K ao quadrado. Tá bom? K ao quadrado. Você observa aqui, turma, que temos dois termos semelhantes, ó. O K vezes o X. Ele aparece quantas vezes? Duas vezes. É isso? Então vamos lá. Dá uma arrumadazinha aqui, tá? Fica X ao quadrado mais duas vezes K vezes X, mais o K ao quadrado. Tá certo? Observa, turma, como esse polinômio aqui, ó, se aproxima desse aqui, tá bom? Bem pertinho um do outro, não é isso? Olha o x ao quadrado aqui, ó. Qual é o número que eu coloco aqui no lugar do k, que multiplica por 2, que vai dar esse 8 aqui, ó? Qual desses? Qual desses números que eu vou elevar ao quadrado, tá certo, que vai dar 16? Resolvido, né? Tem uma questão, né? Simples. É isso aí. Vamos participar. Bora dar outras soluções que valem muitos créditos na sua avaliação final, na sua nota final. Tá certo? Outra coisa, se a música estiver atrapalhando, tá certo? Avisa aí que eu tiro, boto mais baixinho, tá bom? Mas vamos aprender matemática aí com música. É nova? É não. Tem muita gente fazendo isso aí. Deixa baixinho que eu acho que não atrapalha não. Ou então você, professor, bota minha música na questão 5. Eu farei isso aí, tá bom? Bota uma músicazinha para você, tranquilo, bem baixinho, que não atrapalhe, tá certo? Pois valeu, turma. Até a próxima aula.